Eu me lembro que na primeira mensagem eu disse mais ou menos o seguinte: eu não sei como é que vai ser a sua jornada, mas eu tenho uma expectativa. Eu não sei se todos lembram, mas eu disse que a minha expectativa é que pelo menos quando nós chegássemos ao final da série, nós pudéssemos estar mais maduros na nossa vida e na nossa fé, principalmente em relação ao sofrimento. Nós falamos algumas coisas nesses domingos. A gente falou um pouquinho na primeira mensagem da série, onde é que surgiu esse negócio de sofrimento, como é que esse negócio aconteceu, onde é que isso começou, por que a gente está sofrendo, por que a gente sofre. E a gente falou um pouquinho da origem do sofrimento na vida humana. Depois, no domingo seguinte, a gente falou um pouquinho sobre a temática quando a dor que a gente vive é mortal. Quando a dor que a gente vive, quando o sofrimento que a gente está passando na vida, ele nos aperta tanto, ele nos aflige tanto, que a gente tem a impressão de que a gente vai estourar de tanta dor, de tanta angústia que a gente está passando na vida. Como viver o sofrimento quando a dor é mortal? Depois, no domingo passado, a gente falou um pouquinho sobre como é que nós vamos descobrir uma razão para viver quando a gente está passando por um momento muito difícil na vida. Como é que a gente vai encontrar uma razão para continuar a caminhar? Como é que nós vamos encontrar uma razão para continuar a viver no meio de uma dor tão aguda e tão profunda que a gente pode estar passando na nossa vida? E hoje nós vamos falar sobre o alívio na dor. O alívio na dor, ou o alívio no sofrimento. E mais uma vez eu espero que ao final de tudo aquilo que a gente vai dizer, que se o sofrimento continuar batendo na porta da sua vida, e que se o sofrimento aparecer na sua história como um convidado indelicado, que você se torne, diante do sofrimento da vida, mais maduro do que hoje, mais maduro do que ontem, e mais maduro do que a primeira mensagem da série. Hoje, e eu deixei por último, para falar sobre o alívio, depois de tantas considerações que a gente fez a respeito do sofrimento. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5, e nós vamos ler todo o capítulo 5. Vamos lá? Vamos seguir na nossa última jornada de pensar um pouquinho sobre esse assunto. Pelo menos por enquanto. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país.
Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, e o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nele se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, e ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus lhes ordenou expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém.
eu fiz 30 anos, um pouquinho tempo atrás, quando eu fiz 30 anos, eu ganhei um presente, que eu nunca vou me esquecer na vida, e que carrega esse presente comigo até hoje, inclusive agora eu estou carregando ele. Quando eu fiz 30 anos, eu ganhei uma hérnia de disco. E que se eu ficar muito tempo nesta posição, ela vai dizer assim, muda de posição, então eu já mudei. Ganhei uma hérnia de disco. Foi uma noite, eu dormi bem, tranquilo, e quando eu acordei no meu cantinho, no meu cafofinho lá em Araras, quando eu levantei eu disse, nossa, dei um mau jeito. Sabe de nada, inocente, né? As dores eram insuportáveis. Eu não conseguia andar. Na igreja onde eu estava pastoreando, eu não conseguia ficar em pé para pregar. Então eu cheguei para o conselho e disse assim, por favor me arrumem um banco, uma banqueta, porque eu não dou conta de ficar em pé. E o pessoal me botou uma banqueta assim, final de carreira mesmo. Eu pregando, sentado. E a única posição que dava para mim era quando eu encurvava minhas costas, porque quando eu encurvava abria assim os espaços e a hérnia não pegava o meu nervo ciático. Então era uma dor insuportável. Quando eu vim para Brasília, eu fiz uma viagem muito tranquila. Foi uma viagem que veio eu, pastor Levi e o seu Valdivino, no caminhãozinho do seu Valdivino. E nós fizemos a viagem em 17 horas, foi muito tranquilo. O caminhão não passava dos 70 por hora. Foi muito tranquilo. E eu lembro que eu olhava para o pastor Levi assim, o pastor Levi que é tranquilo, e eu assim, minhas costas começou a dizer, o bicho vai pegar. E eu não podia dizer nada. Quando eu cheguei aqui em dezembro, casei em fevereiro, e eu não dava conta de ficar em pé. E eu me lembro que à medida que o casamento estava acontecendo, a Diana parada do meu lado assim, e eu com aquela cara feliz, estou casando, eu estou casando. E quem olhava me dizia, nossa, ele não está feliz. Ele não está feliz, aconteceu alguma coisa. Mas era hérnia. Casei morrendo de dores. E depois, quando eu peguei a minha esposa nova, tranquilo, quando a gente ia passear, eu não aguentava. O único jeito que eu conseguia ficar para passear com a Diana era quando eu me curvava no chão e eu ficava sentado no chão. E ela dizia, e a gente no shopping, ela olhava, cadê você? Eu estou aqui. Foram tempos difíceis, e a única coisa que eu queria era um alívio para aquela dor infernal que eu estava sentindo. Obviamente, o alívio não viria se eu não me comprometesse em buscar ajuda. E foi o que eu fiz. Tem muita gente na vida que está sofrendo e está buscando alívio pelos sofrimentos que estão passando, e sofrimentos esses por inúmeras razões. Essas pessoas, elas querem alívio, elas procuram alívio, mas elas precisam buscar o alívio na fonte certa. Na época, eu procurei um médico. E quando eu procurei um médico, eu já fui dizendo para ele assim, pelo amor de Deus, corta aqui e tira. Porque eu não aguento mais de dor. Então, quando eu procurei um médico, eu já tinha na minha cabeça que eu ia entrar na faca. E aí o médico olhou para mim e disse assim, não, o seu caso não é de cirurgia. O que vai resolver você é fazer musculação. Então quem tem hérnia de disco, foi o meu alívio. E quando às vezes eu deixo de ir na academia, a primeira coisa que acontece é ela pegar. E aí eu reclamo na minha esposa. E a minha esposa não vai ter muita paciência, vai dizer assim, pelo amor de Deus, volta logo para a academia. Porque a academia foi o que tirou a minha dor. Foi o que trouxe de novo, me trouxe para um estado tranquilo, onde eu podia viver tranquilo. Alívio foi o que eu senti quando eu comecei a fazer musculação, alívio. E alívio é uma boa palavra no meio da nossa dor. Alívio é uma boa palavra no meio do nosso sofrimento. O dicionário
define alívio como diminuição de peso ou diminuição da carga. É algo que está pesando em você e está fazendo muito peso, e o alívio é quando você se sente livre. Você diz: ufa, estou livre. Mas a pergunta é: o que é que as Escrituras dizem a respeito de alívio no meio da nossa dor e no meio do nosso sofrimento? Marcos capítulo 5 é o capítulo que eu chamei de o capítulo do alívio. Porque o capítulo 5 de Marcos, você encontra o caminho de 3 pessoas que estavam sofrendo de modo muito angustiante. Você tem um caminho de 3 pessoas. Primeiro, você tem o caminho de um homem que estava endemoniado. E caso você não acredite, eu preciso dizer para você que isso é real. Segundo, você encontra o caminho de um pai que estava extremamente angustiado pela iminência da morte de uma filha de 12 anos de idade, que estava doente, que nada estava fazendo efeito na cura da menina. Terceiro caminho, você encontra o caminho de uma mulher que estava doente, e ainda que estando doente, ela estava sem esperança. Ela não estava só doente, ela estava sem esperança. Em resumo, esses 3 caminhos, registrados no capítulo 5 de Marcos, aponta para mim e para você os diferentes tipos de sofrimentos que afetam a vida humana. O caminho do sofrimento espiritual, o caminho do sofrimento emocional e o caminho do sofrimento físico. Querendo ou não, esses 3 fatores ou esses 3 caminhos podem tocar a minha e a sua vida. Hoje, para a gente finalizar a série do Porquê Sofremos, eu quero abordar cada um desses caminhos do capítulo 5 de Marcos. E à medida que a gente for ver cada caminho desses 3 personagens, nós vamos ver como é que o alívio acontece ou aconteceu na vida desses 3 personagens. Então, arrume a sua mochila e vamos viajar junto comigo em Marcos capítulo 5 e caminhar junto comigo nessas 3 histórias. Vamos falar primeiro sobre o caminho do homem endemoniado. A pergunta que eu faço aqui, logo de início, é o seguinte: nós podemos sofrer por razões espirituais? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Nós podemos sofrer por questões espirituais? O que a Bíblia fala a respeito disso? Bom, primeiro deixa eu dar logo de introdução nesse primeiro caminho, algo muito importante, um dado muito importante para você. Paulo diz na sua carta aos Éfesos, no capítulo 6, versículo 13, ele diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. A expressão aqui, dia mau, é uma expressão que indica o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então o dia mau não é um dia mau que você sai, está chovendo, bate o carro, xingam você, e nem você nem o outro tem seguro. Olha, eu peguei pesado, né? Tá. Mas pense, dia mau não é um dia específico. Paulo está se referindo aqui a um período que nós estamos vivendo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. Ou seja, eu e você estamos no meio dos dias maus. Nós estamos vivendo princípios das dores. Nós estamos vivendo em um mundo conduzido pelo ódio, pelo esfriamento do amor e etc. Já estamos vivendo esse período. Segundo, Pedro diz que o diabo está ao nosso derredor querendo nos devorar como um leão. Essa é uma outra realidade. Ele está ao seu redor, está ao meu redor, querendo nos devorar, querendo nos seduzir, querendo tirar a paz da nossa alma e querendo acabar com aquilo que nós estamos construindo com Deus. Terceiro,
o texto de Marcos, capítulo 5, comprova para mim e para você que a humanidade pode sofrer sim a influência maligna. E tinha tantos outros textos que eu aqui poderia citar para você. Então, acredite você ou não, essa é uma realidade que interfere a vida humana. E acredite também você ou não, muitas pessoas estão sofrendo por estas circunstâncias. O que o texto em Marcos, no capítulo 5, mostra para a gente é que os espíritos malignos que existem, eles são, obviamente, maldosos, violentos, eles escravizam e eles subjugam. Jesus se referiu a Satanás como um ladrão, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir a mim e a você. Nós somos o alvo. O que eu quero chamar a sua atenção aqui para esse primeiro caminho? Eu poderia aqui falar várias coisas a respeito, mas eu preciso focar no alívio. O que me chama a atenção é que esse homem, antes de que Jesus aparecesse na história da vida dele, esse homem estava totalmente aberto à manipulação e à opressão desses espíritos malignos. Esse homem, antes de estar com Cristo, ele estava totalmente vulnerável a esse tipo de manipulação e a esse tipo de opressão. O que eu quero pontuar aqui? J. Packer diz algo fantástico a respeito disso. Packer diz que uma pessoa que não é cristã é cativa de Satanás. Ele é categórico. Uma pessoa que não é cristã é cativa de Satanás. E ele continua dizendo que Satanás, então, a domina como quer. Mas, se esta pessoa se torna cristã e vive o Evangelho e vive com Cristo, o diabo passa a observar essa pessoa como uma prisioneira que fugiu. E aí qual é a ação dele? Vai atrás do prisioneiro. E ele vai fazer isso com força. Agora, se você é cristão, entenda uma coisa. Você não está à mercê desse movimento. Porque agora quem habita em você já não é mais você. Quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. E ele, além de dar livramento, protege você. O sofrimento na vida desse homem endemoniado não é apenas por ele estar possesso por vários espíritos malignos. Veja, não tinha um, tinham vários. O sofrimento desse homem não era apenas esse. Qual foi o resultado da possessão, ou melhor, qual foi o resultado na vida daquele homem estar sendo tomado por esses espíritos malignos? O resultado foi desumanização. Esse homem estava vivendo não mais como humano, ele perdeu a sua humanidade. Como é que isso acontece? Bom, no exemplo aqui do homem endemoniado, é claro. Como é que acontece aqui? Ele vivia entre os túmulos, ele se dilacerava, ele vivia longe das pessoas e ele vivia longe da sociedade. Ninguém tinha contato com ele. E quem prendia aquele homem, ele quebrava. Isso pode acontecer com um homem, sem que ele perceba. Como assim, pastor? É óbvio que se você pegar o cenário desse homem aqui endemoniado, ele vive longe das pessoas, está vivendo um contexto totalmente absurdo, no meio do cemitério, uma coisa louca. Alguns pastores que não acreditam nisso iam mandar esse homem para o psicólogo, né, para terapia, e nada ia resolver. Como é que você pode dizer que isso pode acontecer conosco? Deixa eu dar um exemplo para você. Isso pode acontecer com o homem, né, de modo geral. Deixa eu dizer. Pega o exemplo de Judas. O Judas Iscariotes, que traiu a Jesus.
Diz o texto que Judas foi tomado por quem? Por uma iniciativa satânica. Ele foi tomado por uma iniciativa satânica. Qual era o quadro de Judas? Judas estava babando? Judas estava gritando em voz rouca, grossa, 1000 idiomas? Judas estava dando a volta assim pelas paredes do templo? Não. Judas estava rindo da cara de Jesus? Não. Judas estava lúcido. Lúcido. Nós podemos receber uma ação ou uma opressão nesse sentido, à medida que eu e você também, à medida que à medida que o ser humano vai se tornando cada vez mais insensível, mais egoísta, um sentimento de vazio enorme na alma e querendo suprir o vazio da alma com coisas, senão com Deus. A grande verdade é que quando Cristo liberta esse homem, ele não apenas se torna livre, mas ele tem a sua humanidade resgatada. Ele se aproxima das pessoas, ele se coloca à mostra de novo para a sociedade, e mais, diz o versículo 20, que ele se torna um pregador do Evangelho. O pregador do Evangelho que o libertou, ele agora promove esse Evangelho para as pessoas. O que isso sinaliza? Sinaliza que sim, as pessoas podem sofrer por razões espirituais, sim. E se você está aqui nessa noite, se você está ouvindo essa mensagem, você não é cristão, saiba que está sobre você a sua alma e o seu coração é uma casa livre, uma casa aberta, onde você pode sim receber a manipulação e a opressão nesse sentido. E não apenas você que não é cristão, o cristão também recebe opressão. Se você for cristão, saiba que o Espírito está sobre você. E Ele lhe dará forças para resistir às tentações, às seduções e às mentiras que são contadas como verdades. Mas se você não for cristão, eu preciso dizer para você nessa noite que você está algemado. E não é pastor, e não é igreja, e não é pessoa nenhuma que vai libertar você, porque a única pessoa que tem autoridade para libertar grilhões espirituais é Jesus de Nazaré. O alívio na busca espiritual do sofrimento que nós passamos na vida por razões espirituais, o alívio é Cristo, mais absolutamente nada. E quanto mais longe de Cristo você estiver, menos você vai respeitar e viver também o amor ao próximo. É o que eu disse para você, os espíritos desumanizaram aquele homem. Cristo é a redenção da nossa humanidade. Esse é o primeiro caminho. Se você não é cristão e está sofrendo por razões espirituais e você a sabe, o único jeito é você estar em Cristo. Mas nós encontramos um segundo caminho. E o segundo caminho é o caminho do pai angustiado. Quem é esse pai? Quem é esse pai? Jairo era o nome desse homem. E diz que Jairo era o principal da sinagoga. O que significa isso? Principal da sinagoga é aquela pessoa que era responsável pela administração da sinagoga e que era responsável pela organização do culto. Então Jairo era uma pessoa importante no processo de culto da época. Quando o texto diz que Jairo é o principal da sinagoga, essa é uma informação muito importante para mim e para você. Porque de alguma forma,
o Jairo, esse pai angustiado, ele estava se arriscando, ele estava arriscando a sua reputação ao procurar Jesus. E sabe por quê? Porque na época, a pessoa de Jesus era o centro de várias controvérsias. Jesus naquela época, ele estava sendo chamado de agitador a herege. O principal da sinagoga ir procurar Jesus, ele estava dizendo assim: olha, eu já não me importo mais com o que as pessoas vão dizer, eu já não me importo mais do que as pessoas estão dizendo a respeito dele e o que é que vão dizer a meu respeito. Eu vou. A angústia no coração daquele homem levou ele a se arriscar. E ele não está nem um pouco preocupado. Quando ele vê Jesus, ele se ajoelha. Porque a única coisa que ele quer mesmo, é ver a sua filha curada. A gente não sabe o que é que a filha dele tinha, mas ela estava para morrer. O caso dela era um caso extremamente complicado. À medida que ele chega até Jesus e expõe a situação, Jesus decide acompanhar Jairo. E à medida que eles vão caminhando até a casa do Jairo, eles esbarram no caminho da mulher sem esperança, que nós vamos falar daqui a pouco. Eles esbarram nesse terceiro caminho. E quando Jesus esbarra nesse terceiro caminho, ele para. E ele tira um tempo para esse terceiro caminho, que é da mulher. E enquanto ele tira tempo para esse terceiro caminho, chegam os amigos do Jairo. E os amigos do Jairo olham para ele e dizem assim: olha, não precisa mais ir. Não precisa mais falar para Jesus. Não precisa mais incomodar Jesus. Porque a sua filha morreu. Consegue imaginar a angústia do coração desse pai? Quando os amigos de Jairo falam isso, quem responde não é o Jairo. O Jairo se cala, quem responde é Jesus. E Jesus não responde para os mensageiros, Jesus olha para o Jairo. E Jesus diz assim para o Jairo: não temas, crê somente. Eu preciso ser muito sincero agora com vocês. Se existe uma palavra terrível, para nós, quando nós estamos sofrendo na vida, é quando você chega para uma pessoa, você se abre, você fala da sua dor, você chora, você tenta meio que desenhar a sua dor para ela, você evidencia toda a dor da sua alma, essa pessoa bota a mão no seu ombro e diz assim: fica bem, crê em Jesus. Não sei se isso já aconteceu com você, mas dá vontade de olhar para a pessoa e dizer assim: alô, você está aqui? Aí a pessoa diz assim para você: não, sim, fica bem, Deus é soberano. Tem uns teólogos, quando você vai falar com os teólogos, você chora, fala, aí ele olha para você assim: fique tranquilo, porque Deus é soberano. Mas que resposta mais difícil. Parece que é uma resposta muito simples para a nossa dor que é tão grande, não é? Ou é só eu que sinto isso? Mas o caminho que esse homem, o caminho que esse pai deveria trilhar para encontrar alívio para a sua alma, era exatamente esse. E talvez esse seja o caminho que eu e você também devemos trilhar. O caminho da frase: não temas, crê somente. Quando eu olho para essa frase de Jesus, essa frase denota duas posturas que nós devemos ter no meio do sofrimento. Duas posturas. A primeira é a paciência. Paciência. Jairo estava com pressa. Ele estava querendo chegar logo em casa, porque sua filha estava morrendo. Jesus para no caminho para atender uma mulher.
Mas as pessoas abordam eles no meio do caminho e dizem para eles: olha, não adianta mais, a menina morreu. Ou seja, não adianta mais levar Jesus porque ele atrasou. O sentimento aqui, o discurso dessas pessoas, dos amigos do Jairo, é mais ou menos o seguinte: não adianta mais porque Jesus atrasou. E quando a gente passa por alguns sofrimentos na vida, a gente tem essa leve impressão também. A gente olha para o céu e diz assim: Deus, o Senhor está atrasado. A internet travou, a conexão está ruim, o Senhor não está vendo a minha situação, o Senhor não está vendo como é que eu estou, o Senhor não viu o que eu perdi, o Senhor não está vendo a minha lágrima, o Senhor não está vendo a minha dor. Deus, o Senhor está atrasado. Onde é que o Senhor está? Parou no trânsito entre o céu e a terra. Onde é que o Senhor está? O que o pai angustiado, e eu e você, nós precisamos aprender no nosso sofrimento com essas palavras de Jesus, é ter paciência. Porque de alguma forma a paciência vai nos deixar mais maduros. Porque a paciência vai ajudar a gente a refletir em algumas coisas que a gente não quer refletir. Paciência vem do latim patientia, onde o pati, a primeira palavra, pati, significa sofrer. De onde também no grego vem patos, que significa doença e dor. Sabe o que significa paciência? A paciência só pode ser exercida no meio da dor. Quando Jesus diz assim para Jairo: não temas, crê somente, ele está dizendo: acalme-se na sua dor. E acalmar o coração no meio da dor e no meio do sofrimento é você ter a certeza de que Deus não perdeu o controle. Tudo ao seu redor pode estar fora do eixo, na sua visão, mas não está fora do eixo aos olhos de Deus. Então eu preciso dizer para você, se você está aqui nessa noite sofrendo, e se você está angustiado com isso, eu preciso dizer que o primeiro alívio que você precisa ter é a paciência. O problema é que a paciência, ela não é uma virtude que é divulgada nos nossos tempos. Porque tudo tem que ser feito com rapidez, inclusive a resolução dos nossos problemas. Se nós estamos sofrendo, se a gente está tendo algum problema, a gente tem que ter a resolução rápido. A gente não precisa ter paciência, resolva rápido. O alívio começa, acredite, é com uma postura de calma. Espere, reflita no que está acontecendo, sinta a sua dor sim, e aguarde o que Deus fará em você. Não temas, crê somente. O que Jairo precisava entender era que a notícia que ele tinha nas suas mãos era que a filha morreu. E Jesus olha para ele e diz assim: ouça o que eu estou dizendo, não o que as circunstâncias lógicas dizem a você. Ouça o que eu estou dizendo. É difícil dizer isso para nós nessa noite, eu me incluo. Mas a paciência, ela é assim, a primeira dose do alívio para enfrentarmos as nossas lutas. Acalme o seu coração. A segunda postura, ou a segunda tese que a gente encontra nessa afirmação de Jesus, é confiança. Jesus diz assim para ele: crê somente. Mais uma vez a gente precisa ser muito sincero. Confiar em Deus, em todas as coisas que a gente vive é uma tarefa muito difícil.
É muito difícil. Porque, de alguma forma, a gente não consegue ver o que está na nossa frente. E a gente quer ver o que está na nossa frente, mas só Deus sabe. Eu me lembrei aqui, quando eu era pequeno, às vezes os meus tios iam lá me visitar eu e minha mãe, e eu ficava doido, porque lá em Santos, e quando eu era criança em Santos, a minha mãe não tinha carro. Então a gente andava muito de ônibus, aquela coisa toda. Mas quando os meus tios iam visitar a gente, então a gente andava de carro. E quando andava de carro, eu ficava doido para ver a frente. Eu me lembro. Então eu ficava atrás e eu queria ficar olhando no meio, entre os dois bancos. Eu queria ver. E aí minha mãe me empurrava. Mas eu queria ver. Sente aqui. Eu era doido para sentar na frente também, não podia. Eu tinha que sentar atrás. Então eu, de alguma forma, eu tinha que me contentar que aquilo que o motorista e a pessoa da frente estavam vendo era algo que eu não estava vendo e que era legal. Mas eu me contentava em ficar olhando para o banco, ou então para o lado. Ah, que legal, olha mais para o lado. É difícil ser criança. É difícil ser criança. Quando a gente confia em Deus, é como se eu e você estivéssemos sentados no banco de trás. E a gente diz assim para Deus, Deus, deixa eu pular para frente. E Ele diz, não, na frente só tem um banco, o banco é meu, sou eu que dirijo, senta e relaxa. Mas Deus, mas está trovejando, tem uma neblina, a pista está escorregadia, deixa eu pegar no volante, deixa eu dirigir. E a gente ouve que uma voz mansa e suave dizendo ao nosso coração, crê somente. Como é difícil. No caso de Jairo, ele tinha que confiar que Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. E quando você se permite confiar, a esperança nasce. O sofrimento, às vezes, na vida é como um rio, turvo, violento, e que vai levando a gente, vai levando, e a gente fica tão angustiado com a correnteza, e a gente fica se debatendo, onde eu estou, onde é que eu estou, o que está acontecendo? E confiar em Deus é de alguma forma você parar e quando você olha para o lado, você não vê apenas árvores secas e mortas. Não, você consegue ver também flores coloridas, animais. Quando a gente confia em Deus, nós não vemos apenas morte, nós vemos vida. Vida. Confiar em Deus gera esperança. E confiar é um alívio. Confiar que sim, o seu sofrimento pode acabar sim. Que Deus pode revirar a situação e trazer alegria e paz ao seu coração. Confiar sim, que Deus pode tocar em você hoje e promover cura física em você sim. Confiar sim, que o câncer pode secar em você sim. Confiar sim que as dores que você sente na sua alma podem ser tratadas e curadas sim. Confiar sim, que de noite pode vir o choro, mas que pela manhã vai vir o brado de alegria no seu coração. Confiar sim, que ainda que nada e absolutamente nada mude na sua vida, a minha fé e a sua fé não está pautada na circunstância, mas está na palavra daquele que diz, eu sou. Crê somente. Nós não temos que fazer, nós não temos que manipular, nós temos que crer, e crer é um estado, é um status diante de Deus. Eu creio, e porque eu creio que Ele quer de mim o melhor. Eu creio, e eu vivo como Ele quer, onde Ele quer, e
como Ele quer. Eu creio. Eu creio, porque eu sei que Ele me ama e isso me basta, ainda que o espinho na carne continue todos os dias a me incomodar. Eu creio que ainda no meio do espinho existe a graça. E quando a graça toca no meio dos nossos espinhos, nós sentimos o alívio do Pai. Eu creio, porque eu sei que eu não estou falando de um Deus que não sofreu. Eu creio porque Ele sofreu e Ele sabe o que é sofrer. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, Ele aborda a menina de 12 anos. E Ele diz para a menina: filha, se levante. Eu estava compartilhando com a Diana ontem à noite, na cama, estava pregando para ela, porque ela tem que ouvir primeiro, né? Eu estava pregando, falando para ela, pregando, não, brincadeira. Eu estava dizendo para ela na cama exatamente essa parte. Eu disse assim para ela: sabe o que me deixa em paz? É saber que nesse texto, Jesus aborda o nosso maior medo, que é a morte, como um sono. A menina morreu. Jesus diz assim: não, ela não morreu, ela está dormindo. Então Ele chega na menina e diz assim: filhinha, levanta. E ela levanta. E ela levanta. Eu aprendo que nós podemos confiar, porque ainda que eu e você venhamos a passar uma situação muito complexa na nossa vida, Jesus entra com seu poder na nossa história, porque Ele governa tudo. Ele tratou da morte da menininha como se fosse um sono. Por isso eu e você podemos confiar nele, sim. Eu não sei qual é o tipo de tragédia que você está vivendo, seja espiritual ou seja emocional. O que eu tenho para dizer para você nessa noite parece simples, mas é o alívio da sua alma. Eu digo para você: não temas, crê somente. Crê somente. Mas aí nós entramos no terceiro caminho, registrado em Marcos 5, o caminho da mulher, que eu chamei de mulher sem esperança. E por que sem esperança? Há 12 anos, essa mulher estava sofrendo de uma doença que não apenas afetava a sua vida física, como também afetava a sua vida social. Por quê? Porque a legislação levítica proibia qualquer tipo de envolvimento social e proibia qualquer tipo de toque nessa pessoa. A mulher que estava passando por esse tipo de hemorragia, por sangramento, lá em Levítico, no capítulo 15, dos versículos 19 a 27, você vê lá a lei que tinha. Não se podia tocar na mulher. Em tudo que a mulher tocasse era impuro. Agora imagine só. 12 anos. 12 anos. Ela não tinha vida social. Ela não tinha contexto de vida social com as pessoas. Ela não podia abraçar ninguém, ela não podia pegar na mão de ninguém, ela não podia ter filhos. E se ela já tivesse filhos antes, ela não podia tocar os seus filhos. Nós não sabemos. O que eu sei é que a lei levítica dizia que ela não podia tocar em ninguém. Então há 12 anos ela era uma náufraga no meio de uma sociedade isolada. O problema dessa mulher é que ela não estava sofrendo apenas pela doença. O problema também é que essa mulher ela estava sofrendo porque ela buscou inúmeras resoluções medicinais e nada resolveu. E o pior, a situação dela só piorava. Ela tomava remédio, só piorava. Ela procurava médicos e só piorava a situação dela, e ia de mal a pior. O quadro aqui é complicado. O quadro dessa mulher é de dor e de sofrimento, tanto quanto do primeiro caminho, do caminho do homem endemoniado que foi liberto, quanto desse
pai angustiado que recebeu a cura da sua filha. Mas aí ela decide tocar em Jesus. Ela disse assim: não, Jesus vai passar por aqui. Eu conheço da fama dele, então eu vou tocar em Jesus. O que é essa decisão dela, né? Eu fico pensando que a decisão dessa mulher em ir tocar Jesus é uma decisão de desespero. Última cartada, coragem, porque essa mulher pode ser tudo, menos covarde. Ela não podia tocar em ninguém. E ela acreditava que o único modo dela ser curada é tocar em Jesus, mas ela dizia assim: não, eu vou ser educada. Eu não vou tocar na pele dele, eu vou tocar na rebarba da calça dele, assim. Quando ele passar, eu pego na calça jeans dele e pronto. Entendam a calça jeans, tá? Pode ser desespero, pode ser última cartada e pode ser coragem. Mas eu quero trabalhar uma outra palavra: anonimato. Anonimato. Qual era o plano dela? Tocar nas vestes de Jesus, ser curada, entrar no meio da multidão, tocar nas vestes de Jesus e ir embora. Esse era o plano. Conversar com Jesus olhos nos olhos não era o plano dela. E sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando que tem tanta gente querendo o alívio das suas almas, procurando alívio para suas dores em Cristo, desse mesmo jeito. Buscam o Senhor no anonimato. Essas pessoas, elas querem uma cura, elas querem um milagre, elas querem tocar em Jesus, mas elas não querem olhar nos olhos de Jesus. Elas querem receber um milagre, elas querem receber uma bênção, mas elas não querem passar pela cruz da bênção. Elas querem receber um toque, elas querem receber uma gota de esperança e de bênção, mas elas não querem ser confrontadas pelo olhar e pela palavra de Jesus. O que é fantástico nessa história é que Jesus não permite que essa mulher voltasse para casa apenas com a cura e nem voltasse para casa no anonimato. Porque o alívio maior ainda estava por acontecer na vida dessa mulher. Quando essa mulher toca em Jesus e ela é curada, Jesus para. E Jesus quer que a pessoa se apresente. Deixa eu perguntar algo para você. Jesus não sabia quem era? É a mesma coisa quando ele chegou para o cego Bartimeu e disse assim para o cego: o que você quer que eu faça? Vai que o cego pedisse para Jesus: me dá 10 reais. Eu duvido que Jesus ia dar, né? Me dá 10 reais aí. Paga uma bomba para mim ali no Guará. É mais ou menos a mesma pegada. Jesus sabia quem tocou nele, mas ele para e diz: quem me tocou? Bom, ninguém absolutamente nada está entendendo, porque no meio de tanta gente ali, muitas pessoas tocaram Jesus, mas ele pergunta: quem me tocou? Ele sabia disso. O que é pior nessa história é que Jesus também sabia da lei levítica. E se ele pedisse para a pessoa se levantar e dizer quem era, ele ia expor a pessoa. Ele ia expor ela. E ele fez. E a mulher apareceu, com medo, se ajoelha e conta toda a história. Sabe por quê? Porque essa mulher precisava descobrir que o que curou ela não foi tocar as vestes de Jesus. O que curou ela foi quando Jesus disse assim: vai em paz, porque a tua fé te salvou. O que curou ela não foi tocar nas vestes, o que curou ela foi a fé. Primeiro ela chega até Jesus com temor, porque ela tem medo da lei. E segundo, ela tem que contar toda a história dela, ela tem que contar toda a verdade para Jesus. E aí, o que eu acho fantástico nessa história é que só depois desse bate-papo na frente de todo mundo é que Jesus olha para ela e diz assim: vai em paz e fica livre do teu mal. Espera um pouquinho. Ela já tinha tocado e estava livre do mal. Só depois que Jesus fala assim: agora vai em paz e fica livre do teu mal.
Jesus fala depois do toque. Jesus fala depois da cura. Como se ele dissesse assim: agora eu autorizo. Agora você está curada. Vá em paz. Esse era o alívio dessa mulher. O alívio de estar publicamente diante de qualquer pessoa. Esbarrar em alguém e não carregar o peso por conta disso. O que essa mulher precisava não era apenas da cura física, era de paz. A paz foi o alívio. Paz. Paz para viver. Paz para retomar. Paz para construir. Paz. Porque a paz é o alívio no meio da guerra. E Jesus é o príncipe da paz. Nós podemos estar em um desses três caminhos. Você pode estar em um desses três caminhos. Mas eu quero te dizer que o seu caminho pode também ser um caminho diário rumo ao milagre. O recado aqui em Marcos, no capítulo 5, é mostrar que a humanidade pode encontrar alívio para suas vidas. Ainda que eu e você sejamos tão frágeis e miseráveis do jeito que nós somos. Ainda que eu e você sejamos tão cheios de desesperança e de desespero e de pressa para que as coisas venham a acontecer logo. Deus, tem que acontecer. Por que não acontece há anos, Deus? Eu estou esperando e não acontece, não acontece. E aí Jesus diz assim: não temas, crê somente. Marcos 5 está dizendo que o alívio é para aquelas pessoas que erraram pelas decisões que tomaram na vida. Pessoas que estão extremamente desapontadas com instituições, desapontadas com pessoas, desapontadas com igrejas. O alívio são para as pessoas cujo passado é um passado sujo, penoso e vergonhoso. O alívio é para você que vive no meio de uma tempestade, ainda que essa tempestade tenha revirado a sua vida de cabeça para baixo. O alívio é para você que teve a sua vida totalmente mudada depois que o sofrimento tocou a sua história. Eu vou me arriscar. Eu vou sofrer agora. Eu gostaria de compartilhar uma música com vocês. Quando eu comecei a estudar essa série, essa foi uma música que veio tocando assim no meu coração. Veio tocando. E eu disse assim: Deus, eu morro de nervoso de tocar na igreja. Eu fico assim, deixa eu quieto. Eu prefiro, deixa eu pregar, deixa eu orar, mas não me peça para tocar. Eu fico nervoso demais. Mas aí lá eu peguei o violão que estava em casa, trouxe aqui para a sala e comecei a tocar. Mas aí tocar só para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma coisa. Tocar para a igreja é outra. Mas eu estou enchendo meu coração de coragem. E de alguma forma eu quero terminar essa série cantando um pouco dessa música, que me abençoou demais. A música chama Esperança. Porque no meio da sua dor e no meio do seu sofrimento eu espero que a esperança possa nascer. Que sou, que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu.
do desapontamento, a esperança nasce e vivo o presente, independentemente do que passou. Pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o choro toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão. Pois se tudo em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá. Se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei lá. O que vale para nós, Senhor, é que nós vamos encontrar com o Senhor. E esse é um alívio tremendo para nós.
Ainda que tudo tenha se revirado, ainda que tudo tenha está num estado onde nós não nos acostumamos, tamanha dor e tamanho sofrimento. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Teu alívio toque a nossa alma. Eu oro, Pai, por aqueles que estão sofrendo dores espirituais por estarem longe do Senhor. Ó Deus, liberta os cativos. Liberta, Senhor, da opressão de Satanás. Livra pessoas desse mal. Eu também peço, Pai, em nome de Jesus, por aqueles que de alguma forma estão angustiados, sofrendo por uma angústia tremenda. Ó Deus, que nessas angústias, essas pessoas venham a descobrir o alívio da paciência e da confiança. E oro também, Pai, por aqueles que de alguma forma estão sem esperança, porque a dor tocou o seu físico, tocou a sua alma, e querem uma bênção do Senhor, mas querem um anonimato. Ó Pai, que o Senhor possa promover alívio no coração dessas pessoas, trazendo elas para um compromisso real contigo e promovendo paz. Ainda que tudo tenha mudado, no Senhor nós somos mais que vencedores. Toca o Teu povo. Toca o Teu povo com o alívio que vem do Senhor. E nos faz mais maduros no meio da nossa dor e no meio do nosso sofrimento. Em nome de Jesus eu oro. Amém.